Leituras da Tia Mari, Histórias do Mundo para Crianças. Como o Nosso Mundo Começou, Monteiro Lobato. Dona Benta, como se sabe, é uma senhora de muita leitura. É ela quem faz para as crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo um apanhado da evolução da humanidade. Um pouquinho cada noite, desde os seus comecinhos nas cavernas até a bomba atômica de Hiroshima. A história do mundo é relatada como um verdadeiro romance. Como o nosso mundo começou. Há muito tempo, há milhões e milhões de anos, não existia gente nesta nossa terra e, portanto, não existiam casas nem nenhuma das coisas que só existe onde há gente, como cidades, estradas de ferro, pontes, automóveis e tudo mais que se vê no mundo de hoje. Antes, muito antes desse tempo, não havia nem pedra, nem água, não havia nada, porque ainda não havia mundo, o nosso mundo. Havia, entretanto, estrelas no espaço, isto é, enormes massas de fogo, enormes bolas de metais derretidos, refervendo. O Sol, este nosso Sol de todos os dias, era uma das tais estrelas. Mas, naquele tempo, o Sol não se apresentava tão sossegado como vemos hoje. Estava ainda num período de tremenda fervura, com explosões de tal violência que várias vezes enormes espirros da sua massa de fogo se despegavam, eram arremessados a grandes distâncias e ficavam no espaço, girando sozinhos como se fossem outros tantos astros novos. Assim se formaram os planetas e, portanto, assim se formou o nosso mundo, que é um planetinha. Esse pedaço de sol que se destacou da grande massa e veio a ser a nossa Terra, não passava a princípio de uma bola de matéria em fusão. Com o andar dos séculos, foi se resfriando de fora para dentro e, por fim, transformou-se numa bola de pedra, envolta em espessa camada de vapores. Continuando o resfriamento, esses vapores foram se condensando em chuvas, e as águas das chuvas foram se acumulando nas depressões das rochas e formaram os oceanos. E a Terra ficou isso, pedra e água. O que não era oceano era pedra, pedra nua, e vice-versa. Nessas águas começaram a aparecer as primeiras formas de vida. Corpúsculos microscópicos apareceram primeiro na água, depois aprendendo a viver fora da água, passaram para as pedras. Apesar de muito pequenininhas, essas iscas de vida foram a origem de todos os seres existentes hoje. As pedras ou rochas nuas iam aos poucos se esfarelando e formando o que chamamos chão, terra ou solo. Nesse solo, as iscas de vida deram-se bem e cresceram, e foram variando de forma até virarem o que chamamos plantas. Mas não todas, muitas, em vez de virarem plantas, viraram animais. Algumas dessas iscas de vida, em vez de se transformarem em plantas, transformaram-se numa espécie de geleia, que não era nem planta nem animal, mas que foi virando animal. Depois, essa isca de animal foi evoluindo, como dizem os sábios, isto é, foi se transformando em organismos ou seres cada vez mais complicados. E desse modo, lentissimamente, com o espaço de séculos, para que pequenas mudanças se dessem, surgiram os vermes, os insetos d'água e terra, os peixes, as rãs que tanto vivem na água como na terra, e os monstruosos lagartões que já não existem mais, porque eram monstruosamente grandes, e quanto maior um animal, tanto mais dificuldades tem para sobreviver. E depois dos lagartos vieram as aves, que começaram sendo lagartos de asas e que, como os lagartos, punham ovos.
E vieram depois os animais que chamamos de mamíferos, porque criam os filhos dando-lhes de mamar. E depois vieram os macacos, e depois dos macacos viemos nós, gente, ou os homens. Tudo veio vindo lentamente, passo a passo, uma coisa saindo de outra, através de milhões de anos.